Ó, pessoal, eu estou aqui diante do Hospital de Olhos de Niterói, daqui, para te falar. Aqui nesse lugar a gente fez uma reunião de trabalho no tempo da nossa comunicação e começamos a estudar planos, né, estratégicos. Mas esse lugar, um dos sócios é o professor Adalmir Dantas. E Adalmir, ele é oftalmologista, destaque na França com pesquisa dentro do setor dele, né, que é essa área de oftalmo, mas ele também foi aluno de francês do meu pai, né, professor Birajara, né, Oliveira. Mas o que eu quero falar é que a importância da visão dentro do setor de trabalho, porque na NASC em comunicação nós não éramos econômicos dentro do campo, na hora da gente usar a caneta colorida e tal, que foi até um benefício que a Ludmila Coimbra levou para o escritório, né? Caneta colorida, uma forma de destacar com fluorescente. Outras pessoas tinham a Letícia Nascimento, jornalista também, depois deu outros voos, levou também essa parte de colorir, né? Então, aqui na Clínica de Olhos, aprende uma coisa dentro do ambiente de trabalho, ainda que nós sejamos servidos por toda a cultura, né, do mundo digital, a gente tem que ter um limite para isso, para a gente ir dentro do nosso sentido. A Adalmir especificou, se conhece isso super bem, fez exame até em Sara Oliveira, menina que eu atendi dentro do campo missionário, no tempo que eu estava levando ela para o reforço escolar, mas, sobretudo, para a gente ter uma inteligência no tempo de interação humana. Então, no setor trabalhista, a gente não pode ser 100% digital, né? Tem limite para isso, né? E aí, no mesmo tempo, também a gente fez uma campanha, não por acaso, mas chamava Fique de Olho, né? Que era de prevenção do câncer de mama com Gerson Capri e a Cássia Kiss. Então, que isso assim sirva, né, de símbolo, não só para uma estratégia dentro do setor trabalhista, mas que era uma metodologia que a gente tinha na NASC Comunicação e que é além fronteira, né, com o professor Adalmir e com outras pessoas tantas, né, que levam isso de uma forma notória. Pessoal, agora eu estou aqui no escritório do meu pai, que é professor, para ouvir um pouco do depoimento dele sobre não só a questão de observar com olhos naturais até, né, um apontamento ou uma lembrança ou uma anotação de memória, né, que a gente tem que ter dentro do ambiente não só doméstico, mas trabalhista, que Adalmir Dantas, que foi aluno de papai, representa também como especialista em oftalmo, né? Porque toda essa parte neurológica ela tem um tempo de resposta, de reconhecimento, mas, sobretudo, papai como professor que conhece dentro do processo educacional o que é o símbolo de sair da parte passiva e esperar, provocando o aluno até que ele seja ativo. Pai, você pode significar o tempo nesse processo de comunicação educativo natural? Posso. Então. O professor Adalmir, que foi meu aluno durante 18 anos ou 20, não me recordo bem, sempre ficou bem marcado as etapas de passividade, de atividade da minha parte. Então, era tudo muito aplicado, ele no máximo interesse, respeitando os tempos, assimilando tudo muito bem, sempre respondeu com muita propriedade a todos os lançamentos que eu fiz, ele sempre correspondeu à minha expectativa e o resultado era o melhor possível. Então, e aí simplificando, que eu quero falar, que eu abordei até na Rádio Roquete Pinto recentemente, é isso, é fazer com que o aluno, após receber o conteúdo, ouviu o professor? Entendeu? Então, deixe de ser passivo para o professor, despertando nele
a resposta para que ele seja ativo. Esse processo educacional, ele preserva a saúde, né? Nós não somos o mundo digital, ele tem que nos servir. Nós não somos digitais. Nós temos um tempo de observar, compreender, reagir e responder. Em nome de Jesus. Concorda, pai? Concordo, sim, absolutamente. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Olha, nós aqui, equipe Násia Comunicação, ó, firme e forte, muitos anos, décadas depois, né? Perseverante. Bom, eu estou aqui com a minha amiga Gláucia Mota, jornalista natural do Rio de Janeiro, né? E também brasileira, mas de origem portuguesa, brasileira e portuguesa. Para falar o seguinte, ela era braço forte com a gente na Násia Comunicação, né? Mas ela era católica e eu estava começando meu processo de conversão na época, né? Ó, viemos gravar aqui, ó, Paz e Bem, tá dando pra ver? Igreja Católica Poço Clube de Santana, sabe por quê? A gente vivia bem na Násia, trabalhando, entendendo ali a diferença e a necessidade de cada um espiritual, moral, dentro do ambiente de trabalho. Mas ali a gente era cristã e dividia o mesmo ambiente. Fomos levar a doutora Eudilza Vital para São Paulo, programa Jô, né, foi uma bênção. E também Jesus nos deu isso, né, naquela época. E fomos também, fizemos a divulgação da festa Uma Noite em Marrakech, né, Gláucia? Sim, fizemos muitos trabalhos juntos, na verdade. Foram anos bem intensos, de muito trabalhos agradáveis, de muito trabalho, muita responsabilidade, mas nós dávamos conta de tudo, com muita alegria, leveza e muito empenho, sobretudo, com responsabilidade. Exatamente. Fizemos outras divulgações, Pizza Park, né? Com uma equipe ótima lá, do Tony, né? Lembra do Tony? Fazia pizza massa fina pra gente botar no Globo, água na boca, Manuel Joaquim Fernandes, que é super nosso parceiro até hoje. Teve a festa da França no Yacht Club, no Rio de Janeiro, não, daqui de Niterói, no Naval. Tivemos grandes festas também ali, que promovia, e a gente fazia uma assessoria também. A festa francesa, a festa uma noite árabe, uma noite Marrakech, que a gente tem trabalhado Marrakech justamente no contexto missionário, entre árabes e ocidentais, ou portugueses, como é a origem da família da Gláucia, que é Gláucia Mota. O avô foi o diretor da Leopoldina, na época dos trens da Leopoldina, era amigo pessoal de Getúlio Vargas, e foi o Biso que foi a igreja presbiteriana já foi por parte da minha avó paterna, né? Então, conta essa história, porque a avó paterna da Gláucia, o avô, fundou a primeira igreja presbiteriana de Nova Friburgo. Protestante, chamava na época, né? Então, e ela com toda essa origem, né, tanto protestante quanto católica, a gente começou desde criança, dividindo o mesmo espaço lá na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no centro de Niterói, onde eu passei a infância. Ela também passou a infância lá, depois aqui na Porciúncula, pessoal. E também, depois, a gente ia também a outras igrejas também, mais ou menos dentro desse ambiente católico. Não sei se são católicos, Depois, quando eu estudava no Abel, sim, que o Abel tinha convênio com o Santuário das Almas. Então, os grandes eventos do Abel, quando não eram feitos na capela do Abel, que é menor, né? Eram no Santuário das Almas, primeira comunhão, isso aí tudo foi no Santuário das Almas. Entendi. Pessoal, é isso aí, ó. E o avô de Gláucia, o biso ou o avô que deu o nome da rua Leandro Mota? Meu bisavô, Leandro Mota. Bisavô deu o nome da rua Leandro Mota. E na família de Gláucia, o pai é Leandro Mota também. E é Leandro pra tudo que é lado. Então não confundam, né? É verdade. Agora, o que eu queria deixar aqui registrado, já que a gente está na porta do Porciúncula, é o seguinte, é que eu fui criada, acredito que Gabi também, num ambiente de religião, de fé, onde o que importava era o bem, era você ser cristã e viver no caminho do bem. A minha família toda, a maior parte católica, a outra toda protestante, e nunca houve nenhum tipo de discriminação, de discussão. Todo mundo sempre conviveu em paz, respeitando uns as religiões dos outros, né? Porque
Só para dizer que naquele ambiente da nossa comunicação havia outras pessoas muito queridas nossas do nosso convívio, que eram também da colônia portuguesa e igualmente cristãos, né? Tanto católicos quanto evangélicos. Então, eu quero finalizar falando de pessoas, na verdade, empresas, né, que têm missões empresariais dentro do setor da literatura, que, na verdade, retiram, né, o prejuízo de um excesso digital, né? Esse é o caso da firma de uma amiga minha, e ela atua no Rio Comprido, e foi justamente uma comunidade onde eu dei aula de artes, né, de forma a entreter a infância e juventude no período da Antártica, é o período extraescolar, né? A empresa dela está ali também próxima às comunidades do Rio Comprido, até a chácara, né? Onde a gente tinha atividades na igreja, mas sobretudo era o período que eu estava também ligada a uma igreja que é mundial, que é a Nova Vida. E não por acaso, essa firma tem um projeto chamado Desafio da Leitura para mães pobres, baixo poder aquisitivo, ainda que a dona da firma e tenha dentro do ambiente dela, por exemplo, a prática de equitação, né? Que a gente tem também formas de levar estratégias cristãs de vida e vida em abundância, de saúde, de domínio, de milagre, de prosperidade, para até o cenário ali da cocheira, né, da baia e tal, né? E a Marcele Vardiero, ela trabalha com o Raul foi meu vizinho na Lopes Trovão, e a Marcele é minha amiga de colégio desde a infância, né? E ela, na época, quando a gente era garota dentro do ambiente escolar, ela tinha já a empresa de segurança, a empresa dela é de segurança, até ligada à polícia, à PM e tal. Mas o ambiente esportivo dela, que era equestre, a gente compartilhou num outro meio, né? Mas ainda preservando essa característica analógica que protege o nosso time humano, numa reunião, numa roda de negócios, né, promovida pelo Gabriel Cantarino, que também fazia equitação, foi meu chefe na parte de divulgação, e ele é filho do ex-secretário, em memória, né,
de saúde do estado do Rio de Janeiro, e eu atendi mais ou menos no ano de 2007 a 2008 no pub que ele tinha, que aliás era uma referência no ramo da gastronomia. E então, como que a gente tem que ser hábeis dentro desse ambiente de proteção à saúde, à integridade, à interação dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente esportivo, dentro do ambiente público e social, né? Até de negócios, dando limites, sendo cabeça, respeitando simplesmente o que a gente é, humanos. Se temos em Deus poder de operar milagre, proezas e maravilhas, esse poder é do Senhor, né? Ele que nos chamou, Ele que nos organiza, Ele que nos arruma, né? Então esse poder é o poder de Deus, né? Aí não é nada, eu que também não sou rica, mas não dispenso, serviço de concierge. Você tem coragem? Chama no teu prédio, faz uma experiência com empresas que são verdes, com empresas que têm o selo e a estrutura ambiental, que protegem a criança, que protegem o ambiente da literatura, que protegem a saúde e a moderação da família. Porque a mãe vai trabalhar, às vezes ela está ali fazendo faxina e o filhinho dela no colégio, ela preocupada. Entendeu? Então, o empresário, né, o ambiente trabalhista, ele tem que ter uma interação de forma que o psiquismo do funcionário seja preservado, né? E isso é a forma melhor de caminhar, como simplesmente homens e criaturas de Deus, né? Novas criaturas até, né? Simplesmente como filhos do Senhor, né? Dentro da nossa limitação. E para celebrar aqui, vou falar uma chave da tua vitória, resposta, talvez num dia que você tenha chegado triste no trabalho, ou a tua esposa tenha, assim, né, porfiado com você, até te rejeitado, né, e você não tenha sido excelente, assim, nas melhores horas do dia, né, eu te convido, vamos humanizar a humanidade, em nome de Jesus. Chega de pessoas trogloditas, chega de culturas trogloditas, severas, severíssimas, até com o Espírito Santo de Deus, que ele é novo, ele renova, ele traz uma autoridade para se viver bem, né? Então que a gente possa, antes de qualquer coisa, ser simplesmente homens. Até aqui o Senhor me ensinou. Deus abençoe a todos, que não sejamos crianças, mas infantis diante de Deus, se precisar, para sermos homens dignos, corretos e plenos diante da sociedade. Deus abençoe.